Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor Pai que estás no céu, muito obrigado pela oportunidade que temos nesta manhã de sábado de te louvar, de te adorar e passar momentos contigo. Que a cada dia possamos ser luz em um mundo onde tem lutas, dificuldades, onde tem trevas, que possamos fazer a diferença. Agora a tua palavra vai ser aberta neste momento. E por isso pedimos que o Espírito Santo esteja conosco
nos guiando e nos conduzindo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos os irmãos e irmãs, a você que nos acompanha também pela página do Facebook da Igreja de Terra Roxa, o meu feliz sábado para você. Estou muito feliz de poder estar com vocês nesta manhã. A minha esposa está me acompanhando nesta manhã de sábado, dá um tchauzinho. A minha esposa se chama Angélica, ela é natural do Paraná, é maringaense, eu sou catarinense, a gente se conheceu no último ano da faculdade, que eu fiz aqui no IAP, e a gente está muito feliz. Eu me formei em 2017, 2018 eu fui ser pastor auxiliar em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Aí no ano passado eu estava num lugarzinho feio chamado Florianópolis. Um lugarzinho feio assim, sabe? Um lugarzinho assim meio feio e tal. Estava como pastor de jovens ali da Igreja do Estreito. E aí no mês de setembro do ano passado, né? Então a gente veio para... No mês de setembro do ano passado, a gente veio então para auxiliar o pastor Tinindo no evangelismo. E aí quando eu cheguei, o pastor Tinindo foi embora, né? E aí agora está o pastor Gilson, e nós estamos aí auxiliando o pastor Gilson na área de evangelismo. E nesses próximos dias nós vamos estar em Terra Roxa. Eu e a minha esposa chegamos de Campo Mourão, ficamos ali desde fevereiro, e agora estamos aqui em Terra Roxa. Agora até quando eu vou ficar aqui eu já não sei, né? Mas nesse período que estamos aqui, eu quero dizer para você que eu e a minha esposa estamos aqui para visitar aqueles amigos que estão estudando a Bíblia, aqueles que você quer começar um estudo bíblico, mas não sabe como. Nós vamos estar aqui para ajudar você. Aquele irmão, aquela irmã que um dia já foi membro desta igreja, mas por motivos ou outros da vida acabou desistindo e saindo, nós estamos aqui para visitar. Então nos dê trabalho, mas trabalho bom, que é de visitar o povo, de estar com as pessoas, de abrir a palavra de Deus. E é por isso que nos próximos dias nós vamos estar aqui auxiliando o pastor Jacó nessa área. A mensagem de hoje traz por título: qual é a missão da igreja? Se eu fosse perguntar para você, o que você me diria? Para você, qual é a missão da igreja? Quero ouvir de você. Pode falar. Uma falou bem baixinho e eu ouvi: pregar o evangelho. Pregar o evangelho a todo mundo nessa geração. Olha, interessante as respostas. Alguns poderiam dizer que é pregar o evangelho. Quem sabe outros diriam: olha, pastor, é plantar novas igrejas em lugares onde não há ainda uma presença adventista. Quem sabe outros diriam o seguinte: olha, pastor, é assistência social. Eu acho que a gente deve fazer projetos sociais. A gente poderia continuar aqui citando outras e outras prioridades. Mas um dia perguntaram para Jesus: e para Jesus, qual é a missão da igreja? E aí, em Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus ele nos deixa bem claro. Você que está em casa nos acompanhando nesse momento, você também pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, verso 19. É o texto que nós vamos meditar nesta manhã de sábado. Para Jesus, qual é a missão da igreja? Olha que Mateus capítulo 28, verso 19 nos diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós vamos analisar esse texto, é interessante notar que o verbo ide, ele não está no imperativo. O imperativo é o modo verbal que expressa na atitude do falante uma ordem ou súplica àquele que está ouvindo. Mas quando nós vamos para esse texto de Mateus capítulo 28, verso 19, o imperativo é discipular. Discipular. Quando nós vamos para o grego, ao pé da letra, a ordem de Jesus é: fazei discípulos, indo e discipulai, formando desta maneira um processo cíclico. À medida em que o cristão ele vai avançando,
ele também avança no discipulado e a mensagem de Deus, ela é alcançada. Sabe, meu irmão e minha irmã, e meu amigo que está me assistindo nesta manhã, fazer discípulos é a ordem do Senhor, é o mandamento do Senhor, e é o jeito de fazer. Ensinar é o jeito de fazer, mas a ordem de Jesus é fazer discípulos. Pode soltar o vídeo para mim aí, porque eu não consigo aqui. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo que nós vamos assistir agora. Pode dar mais um clique. Mais um clique? Não. Vê se você vai conseguir. Então não deixa, não tem problema. Eu toco daqui. Sabe, muitas vezes nós investimos tempo com programas, com calendários, eventos para um lado, eventos para o outro, e aí às vezes o calendário da igreja fica até cheio de tanto programa, não é verdade? Que a gente esquece de fazer novos discípulos. Eu não estou dizendo que isso é errado, deve ter bons programas, bons eventos, mas nós não podemos esquecer que nós devemos utilizar os nossos dons e os nossos talentos para a pregação do Evangelho. Nós precisamos amar mais as pessoas. É muito bom poder estar na igreja. É muito bom poder louvar e adorar a Deus como irmãos. Mas nós precisamos sair. Nós precisamos utilizar os nossos dons e os nossos talentos para a pregação do Evangelho. A missão da igreja, meu amigo e minha amiga, não é produzir seguidores, mas formar discípulos. Essa é a missão da igreja. Mas aí você pode estar se perguntando, mas o que é o discipulado? Primeiro, o discipulado não é um programa, ou simplesmente mais um evento da igreja, tampouco uma vocação. O discipulado, ele é um mandamento do Senhor. Ele falou, vão e façam o quê? Discípulos. Sabe, esse pastor fala o seguinte, um ato de obediência é melhor do que 100 sermões. Deixa eu dizer algo para você nesta manhã de sábado. Você que está aqui em nossa igreja e você que me acompanha, nos acompanha pelo Facebook. As pessoas hoje, elas querem ver se aquilo que você ensina é realmente aquilo que você vive. Quer ver um exemplo prático? Quantos aqui têm filhos? Ok, rapaz, o povo aqui é bom. Eu ainda não tenho, então deixa eu baixar a mão aqui, né? Ainda não tenho. Mas, você sabia que o seu filho está observando você? Em todo o tempo. Ele está observando, ele está vendo assim, eu vou ver se o meu pai, aquilo que ele fala na igreja, ele vive em casa. E sabe por que muitos filhos saem da igreja? Porque olha para o pai, olha para o que ele fala e olha para o que ele vive, e diz o seguinte, se ser adventista, ser cristão é isso, eu não quero ser. Então o verdadeiro discipulado, a verdadeira igreja, começa em casa. A gente precisa ser bons seguidores de Cristo, para que os nossos filhos sejam seguidores de Cristo. Então, se eu vou dar um estudo bíblico, eu preciso levar o meu filho junto, para que ele tenha gosto pela missão. Se a gente vai cuidar do momento de louvor, nós precisamos inserir as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, também na equipe de louvor. Vamos entregar livros, a gente precisa incentivar os nossos filhos a serem missionários. Eles não são o futuro da igreja, eles são o presente. E são os nossos líderes que nos dão mais força e nos influenciam para pregar o Evangelho. Então, a gente precisa começar o discipulado em casa. Para a esposa, que o esposo ainda não é crente, não é adventista, ele está observando você. E vice-versa. As pessoas, elas estão o que? Nos olhando. Então, nós precisamos pregar, viver, e aí a pessoa que está nos vendo,
ela diz o seguinte: peraí, ele prega, vive e é uma pessoa diferente, então eu quero conhecer esse Cristo, porque se Cristo mudou a vida dele, vai mudar a minha também. Então isso é o discipulado, é o cristianismo na prática. O objetivo da igreja não é tirar as pessoas do mundo e colocar numa bolha e dizer o seguinte: agora você vai ficar somente aqui. Não. O objetivo da igreja é o quê? Preparar os cristãos para ir aonde as pessoas estão e ser o sal e a luz da terra. Eu, nesse período de pandemia, eu fiquei mais tempo em casa. E aí eu aprendi a cozinhar. E eu faço algo melhor do que minha esposa. É o ovo mexido, também só isso. Você ri, né? Porque para mim foi uma grande vitória. É discipulado, né? Ela me ensinou, mas eu faço melhor do que ela. E aí, irmãos e amigos, você que está me assistindo, um dia eu coloquei sal demais. Eu falei, mas ela nem vai notar. Ela não quis comer. Eu fiquei chateado. Eu falei, não, mas eu tenho um cachorrinho, mas pelo menos o meu cachorrinho vai comer. Mas nem o cachorrinho. Eu falei, a coisa está feia. E aí eu tive que comer aquele ovo sozinho, uma sofrência. Sabe, amigo, sal demais faz mal, mas sal de menos também não faz diferença nenhuma. Então, como cristãos, a gente precisa ser um sal no equilíbrio, para que as pessoas cheguem perto de nós e diz assim: ei, me fala mais desse Jesus aí, porque eu estou com sede de conhecer mais esse Jesus. Por favor, eu e você precisamos ser a luz, sabe, no mundo que está em trevas, em escuridão. A gente precisa brilhar, como a gente cantou logo em seguida: brilhar por ti, brilhar por Jesus, fazer a diferença. A pergunta não deve ser para quantos eu estou dando estudo bíblico, mas quantos estão me acompanhando? Um dia um ancião de igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou dando 35 estudos bíblicos. Eu falei, amém? Aí eu perguntei, mas quantas pessoas da igreja você está levando com o senhor? Ele falou, nenhuma. Eu falei, então o seu discipulado falhou. Mas como, pastor? Está batizando. Eu falei, está batizando? Parabéns, louvado seja Deus. Mas o Senhor precisa discipular, porque esse mesmo gosto que o Senhor tem de dar estudos bíblicos, os outros precisam ter a vontade de dar estudos bíblicos, de se envolver na missão, porque a missão da igreja não é produzir seguidores, mas sim, irmãos, formar discípulos. E qual que é a estratégia de Jesus? Lucas capítulo 10, verso 1. Vai até o livro de Lucas capítulo 10, verso 1. Olha o que esse verso nos diz. Lucas capítulo 10, verso 1. Olha o que o verso nos diz. Depois disso, o Senhor designou 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar aonde estava para ir. Primeiro, faça, mas não faça sozinho. Isso aqui tem que ser a sua frase. Faça, mas não faça sozinho. Por que eu digo isso? A gente precisa fazer? Precisa. Está vendo ali as formiguinhas? Elas estão ali trabalhando, né? É uma ajudando a outra. A igreja precisa ser assim. O Ministério da Mulher vai fazer um chá das mulheres? Não é a diretora do Ministério da Mulher que tem que fazer tudo sozinho. Ela precisa chamar quem? As mulheres e dizer, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e aí todas vão estar o quê? Envolvidas. Vamos fazer uma ação missionária com jovens. Os jovens todos precisam estar unidos. Vou dar estudo bíblico, mas eu não posso ir sozinho. Eu vou convidar aquele irmão para ir junto comigo, porque ele compreende, entende um pouquinho mais, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, e aí então nós vamos ser uma boa dupla de amigos de fé. Então a gente faz, mas não faz o quê? Sozinhos. E aí eu queria ler o texto de Ellen White que fala o seguinte: chamando os 12 para junto de si, Jesus ordenou-lhes que fossem de 2 em 2 pelas cidades e aldeias,
Nenhum foi mandado o quê? Sozinho, mas irmão em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo. Assim se poderiam auxiliar e animar mutuamente, aconselhando-se entre si e orando um com o outro, a força de um suprindo a fraqueza do outro. Aqui a gente vê que a estratégia de Jesus é muito simples, é de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque quando um está desanimado, quando um está triste, o outro vai o quê? Vai animar, vai dar força, vai estar orando, vai estar clamando, vai estar fortalecendo. Sabe, irmãos, um ancião para cuidar de 200 membros é muita gente, não é verdade? Um pastor para cuidar de um distrito com 500, 600 membros é muita gente. Mas quando eu escolho alguém para eu cuidar da igreja, qual que é a chance de haver apostasia? Mínima. A gente precisa cuidar de gente. A gente precisa cuidar das pessoas. É olhar para aquele amigo e dizer: olha, você vai ser o meu amigo de fé. Aonde eu for, você vai. Eu vou escolher você para ir junto comigo. Então, eu vou te fortalecer e você vai me fortalecer. E juntos vamos sair para alcançar o Evangelho de Deus. Essas duplas foram enviadas, e aí, meu amigo, elas mostraram o plano de Deus para o avanço do Evangelho. Porque a missão da igreja não é produzir seguidores, mas formar discípulos. Mas os amigos de fé são quem, pastor? São as duplas missionárias, amigos de fé, são os discípulos modernos. Não é o pior com o melhor, não é o mais forte com o mais fraco, mas quem sabe aquele que é mais experiente com o inexperiente. Quem sabe aquele que já está anos dando estudos bíblicos, mas aquele que fala assim: poxa, eu queria dar um estudo bíblico, mas eu não sei como. Então eu vou me unir a esse irmão, a esse amigo de fé, e aí eu vou aprender com ele, e ele vai aprender comigo. Quem sabe é um extrovertido com um introvertido. Sabe por quê? Porque um vai ajudando o outro. Porque enquanto um está ensinando, o outro está ali orando. Enquanto um está pregando, o outro está cantando. Enquanto um está desanimado, o outro vai e encoraja. Ambos vão vivendo juntos, ambos vão ensinando um para o outro, e assim a igreja vai se fortalecendo. Ellen White comenta mais sobre isso. Ela diz o seguinte: teria muito mais êxito a obra se fosse esse exemplo seguido. Se nós nos uníssemos de 2 em 2, em duplas de fé, amigos de fé, duplas missionárias, o avanço da obra de Deus teria tido êxito. Mas infelizmente a gente procura outros meios, que muitas vezes não é aquilo que Cristo quis dizer para pregar o Evangelho. Nós não precisamos criar roda para pregar o Evangelho. Nós precisamos nos unir em duplas de amigos de fé, clamar o poder do Espírito Santo e abrir a palavra de Deus nos lares das pessoas. E deixe que o Espírito Santo faça a obra. E muitos milagres eles vão acontecer. Sabe, meu amigo e minha amiga, esse método é tão impactante, mas tão impactante, que as trevas estão usando. E você olha assim: mas como, pastor? O PCC do estado de São Paulo, eles tinham uma meta. A meta deles era alcançar 1000 novos bandidos em 30 dias. E eles adotaram um programa: adote um irmão atrás de um novo bandido. Sabe o que aconteceu? 1000 novos bandidos. E esses 1000 novos bandidos alcançaram mais 1000 novos bandidos, aumentando assim a área de atuação do PCC no estado de São Paulo. A Polícia Civil descobriu isso no ano de 2016. Agora, deixa eu dizer um negócio para você. Se o PCC está usando adote um irmão para o reino deles, por que a gente não pode usar a dupla de amigos de fé, usar o método de Cristo
para alcançar as pessoas, para que o Evangelho de Deus seja espalhado. A grande pergunta que eu faço para mim e para você nesta manhã de sábado é: e eu? Nós estamos aplicando esse princípio bíblico? Nós temos uma dupla de amigos de fé? Nós estamos nos envolvendo na missão? A gente vive um período de crise no lado relacional. Se eu perguntar aqui para você nesta manhã, quantos vieram para a igreja porque um pastor foi na sua casa lhe visitar e deu um estudo bíblico para você? Levanta a mão. Rapaz, tem 2. Quantos vieram por causa da TV Novo Tempo? Ou Rádio Novo Tempo? Tem alguém? Tem, a irmã lá. Agora, quantos vieram porque um amigo foi até a sua casa, um familiar foi lá perturbar você? Levanta a mão. Está vendo? Ou quantos nasceram na igreja, né? Tem alguém que nasceu? Tem uns que nasceram na igreja. Você está vendo? As pessoas, elas vêm aonde elas têm amigos, aonde elas se sentem bem. E o discipulado nada mais é do que um estilo de vida aonde faz amigos. E quando há amigos que fortalecem, que ajudam, muito difícil a pessoa sair. Sabe, eu era pastor lá em Florianópolis e eu conheci esse jovem aqui. O nome dele é Rafael, ele é engenheiro. Mas a história deles começa com esse homem e com essa mulher, o Denison e a Cris. Eles são donos da Comeco, é uma empresa de climatizadores, é uma empresa adventista. E aí a Cris olhou para o Denison e falou o seguinte: olha, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos dar estudos bíblicos. Vamos abrir a nossa casa para os nossos fornecedores. E olha o que aconteceu. Aqui está o Ricardo e a Mirella. A Cris e o Denison convidaram eles para participar da classe bíblica na casa deles. E eles foram e começaram a estudar a Bíblia. No final daquele estudo, eles foram o quê? Batizados. O que aconteceu? O Rafa, que é engenheiro, ele começou a ver a mudança dos pais. E falou: poxa, se o meu pai mudou e a minha mãe mudou, eu quero conhecer esse Jesus. E aí o Ricardo e a Mirella chegaram para mim e falaram assim: pastor, o senhor pode dar estudo bíblico para o meu filho? E eu falei: não. Aí você assim: mas pastor dizendo não para dar estudo bíblico? Eu falei: não, eu até vou, mas se vocês forem comigo, faça, mas não faça sozinho. E aí nós começamos a estudar a Bíblia com o Rafa. E aí foi uma bênção. E aí no ano passado, no dia 7 de setembro, no encontro de empresários que teve em Curitiba, o Rafa foi batizado. Só que o que é mais interessante, eu acho que eu tranquei aqui. Pode passar para mim aí, irmão? Eu acho que eu tranquei aqui. O mais interessante é que o Rafa, ele começou a dar estudo bíblico para o Felipe, que é de uma outra religião chamada hinduísmo, e ele começou a estudar a Bíblia conosco. E foi uma bênção. Começou a ir na igreja e hoje o Rafa continua os estudos. Mas note como acontece o discipulado. Primeiro começou com o Denison e com a Cris, que disseram: nós vamos abrir a nossa casa. Que alcançou o Ricardo e a Mirella, que alcançou o filho, que agora está alcançando o Felipe, e que logo vai alcançar outras pessoas. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera de mim e de você. Que a gente viva o discipulado. Que a gente viva essa história aqui, possa ser a história de viver o discipulado, de viver a pregação do Evangelho. Mas aí você pode estar se perguntando: mas pastor, como que eu vou fazer isso em meio à pandemia? Em 1 minuto eu termino. Pode passar para mim aí? Como que eu posso fazer? Primeiro, você precisa escolher um amigo de fé da igreja. E quem pode ser esse amigo de fé? É simples. Pode ser a sua esposa. Por exemplo, a minha esposa é minha amiga de fé. Então a gente faz as visitas juntos. A gente dá estudos bíblicos juntos. A gente
viaja junto, né? Faz tudo junto. É a minha amiga de fé. Então ela me fortalece, eu fortaleço ela, e um vai ajudando o outro. Pode ser um casal, pode ser homem e homem, mulher e mulher, dois jovens, duas jovens, adolescentes, não importa, mas nós precisamos ter essas duplas de amigos de fé juntos. Depois, escolher dois amigos por quem vão trabalhar. Então, você vai escolher dois amigos por quem vocês vão trabalhar durante esse ano. Então, pode ser um vizinho, um parente, vocês vão escolher. Depois, vocês vão ter momentos de oração entre a dupla, entre os amigos de fé, orando por esses dois amigos, para que assim possam estar envolvidos. Depois, sempre está enviando uma mensagem especial para o seu amigo, uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto. A gente vive num momento de crise, de incertezas. Esse é o momento, pode passar. Depois, observe as necessidades do seu amigo. O que ele está precisando? O que ele está necessitando? É interessante isso. Depois, envie um presente para o seu amigo. Pode ser um pão, um bolo, pode ser um livro da igreja, um DVD de música, mas envie um presente. E lembre-se de usar as ferramentas digitais para uma aproximação e realização do estudo bíblico. Eu sei, amigos, que nós vivemos num período de pandemia, que muitas vezes a gente não pode sair de casa. Eu sei disso. Mas, amigos, o comércio fechou, a igreja fechou, a escola fechou, mas a única coisa que a pandemia não conseguiu fechar foi a atuação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos continuar pregando o Evangelho, para que Jesus volte em nossa geração. A gente pode usar, quem sabe, o Zoom, que hoje é um aplicativo muito usado, mas a gente também pode usar o nosso WhatsApp, que ele cabe 4 pessoas numa chamada de vídeo, e ali você, o seu amigo de fé, juntos estudando a Bíblia. E sair de casa também é um ato de amor. Sempre que for possível, realize uma visita presencial, e isso fará toda a diferença. E logo nós veremos milagres acontecendo, e vidas sendo transformadas, pessoas nascendo no reino de Deus como verdadeiros discípulos. Deus, Ele espera por mim e por você. Deus escolheu eu e você para continuarmos a missão, para continuarmos a pregação do Evangelho. Então, meu amigo e minha amiga, não fique parado. Utilize os seus dons, os seus talentos para a obra de Deus. E a gente vai ver milagres e histórias que Deus lhe usou, que estarão no céu. E através do seu exemplo, da sua determinação, a gente vai ter muita surpresa no céu. Eu quero orar com vocês neste momento, para que Deus nos ajude, para que Deus nos capacite a sermos verdadeiros missionários. Feche seus olhos, vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Pai que estás no céu, neste momento a tua igreja se levanta. Neste momento a tua igreja diz: nós não vamos parar, nós vamos avante, nós vamos vencer, nós vamos pregar o Evangelho e fazer novos discípulos com os nossos dons e com os nossos talentos, porque nós temos pressa de ver Jesus voltar em nossa geração. Que o Senhor derrame o poder do Espírito Santo sobre esta igreja, sobre as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, para que sejamos verdadeiros missionários e missionárias do reino de Deus, que através do nosso exemplo, através de sermos instrumentos do Senhor, possamos ver vidas sendo transformadas e pessoas sendo batizadas no reino de Deus. Amém. Nos abençoe, nos leve para a nossa casa em paz e segurança, e com a certeza que o Senhor nos chamou para a missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém.